mais um episódio do Conexão Fé Comércio, o podcast que aproxima informação, análise e os temas que movimentam o ambiente de negócios. Eu sou Flávia Freire e neste episódio recebemos Alexandre Schwarzman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, economista-chefe do Santander Brasil e comentarista de macroeconomia com presença constante na imprensa. A conversa de hoje ajuda a entender como o cenário geopolítico, as tarifas, o câmbio e os juros influenciam decisões reais das empresas. Do preço ao crédito, do estoque ao investimento. Alexandre, seja muito bem-vindo a Natal, Cidade do Sol. Prazer estar aqui. Obrigado, Flávia. Alexandre, já começo com uma pergunta capciosa, né? Opa, Assim, sempre das boas. sempre das boas. Olhando para o cenário de hoje em dia, o cenário atual, qual é assim o principal risco para as empresas? Acredito que essa seja a principal pergunta que os empresários chegam até você, né? Não, sempre tem. Eu acho que é muito cenário internacional. A gente, enfim, teve uma alteração dramática entre o que a gente esperava nos 2 primeiros meses do ano para o segundo bimestre, fundamentalmente ligado ao conflito no Oriente Médio, impacto de preço de petróleo, impacto em fertilizantes, efeitos sobre taxa de juros, enfim. Então, eu acho que o cenário internacional ainda é o fator que pode levar a alterações dramáticas de cenário econômico de maneira geral. Obviamente não é o que a gente espera. A gente imagina que em algum momento esse conflito passe, os efeitos do preço de petróleo se dissipem. Isso mais ou menos está fazendo o nosso pano de fundo econômico. Os preços mais ou menos refletem essa convicção de que até o final do ano o preço do petróleo cai para $80 o barril, ou uma coisa que o valha, e esses efeitos inflacionários que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, no mundo de maneira geral, eles se dissipem e as coisas mais ou menos voltam ao normal. Agora, se isso não for verdade, a gente está com um mundo bastante diferente. O Fundo Monetário Internacional, que é responsável por examinar esse tipo de coisas, ele, pela primeira vez na sua história, e olha que tem história nisso, né? Ele veio com 3 conjuntos de projeção ligadas a 3 diferentes cenários do que pode acontecer com o conflito, o preço do petróleo e essas coisas. Então, o grau de incerteza é muito grande. Se a gente tiver um aprofundamento do conflito, uma não resolução dele, a gente pode ver um petróleo, ao invés de cair para 80, ir para 120 ou $130 o barril, em alguns casos mais extremos, até acima disso. E isso, obviamente, teria impactos muito ruins para o crescimento global, mais aumento de juros lá fora, e é o tipo de coisa que perturba muito, né? A gente vê a instabilidade e até quem não acompanha ou que não entende, vê que a coisa não está ali no nível normal, né? Mas quando a gente fala assim de impactos reais, né, para o empresariado, qual é o primeiro impacto, por exemplo, com os conflitos no Oriente Médio, com tudo que está acontecendo no ano político também, que é um ponto muito importante, assim, de pronto, qual é o primeiro impacto que esses empresários sentem? Acho que o primeiro impacto é a energia, sem dúvida, né? Quer dizer, por mais que haja esforço do governo no sentido de, de moderar esse impacto, né, a gente vê um aumento expressivo do custo do diesel, do custo da gasolina. Uma das coisas que eu aprendi ali na palestra, falando com o Ney Figueiredo, economista da FEComércio, foi o preço da gasolina aqui no Rio Grande do Norte está mais caro do que no resto do país, porque o abastecimento não é feito pela Petrobras. A Petrobras está segurando o preço. Agora, Nós não refinamos mais então, também. mas quem está trazendo gasolina de fora tem que pagar o preço internacional, porque não vai comprar caro lá fora e vender barato aqui dentro. Tem que ter, né, o seu lucro, esse tipo de coisa. Então, a gente vê que isso aí tem um impacto na questão de custo de transporte e energia é absolutamente direto. E ele não se esgota aí, quer dizer, petróleo ele é uma fonte energética, mas ele também é uma matéria-prima relevante para uma série de produtos industriais, toda a cadeia de plásticos. Que sofre impacto também. Exato, isso permeia a economia como um todo. Outra coisa que me fala, as embalagens, né? Então, muita gente do varejo lá começando a sentir esse tipo de problema. Então, eu acho que esse impacto ele é verdadeiro. E isso aí é um impacto no sentido de
reduzir crescimento, né? Quer dizer, tudo fica mais caro, mais difícil, né? E tem um impacto também sobre a inflação. Então, isso aí acaba prejudicando muito a atividade das empresas por conta disso, então, de atividade, de inflação e, obviamente, a resposta do ponto de vista de política econômica. Então, no começo do ano, a gente trabalhava com a perspectiva de o Banco Central reduzir a taxa básica de juros de 15 para alguma coisa na casa de 12, ou talvez até mais perto de 11,5. Hoje, a perspectiva, assim, com sorte, é 13, 13. Respirando bem fundo. Respirando fundo. Respirando fundo é isso, 13, 13,25. Então, enfim, além dos diretos, tem a questão de como a política econômica responde, inclusive de maneira equivocada, como a gente está vendo hoje. Quer dizer, a própria tentativa do governo, a gente está entrando um dinheiro extra por conta do petróleo, quer dizer, o que você deveria fazer com esse dinheiro extra? Pô, reduzir sua dívida mais rápido que você pudesse. Quando a gente está com a casa desarrumada... Quando a primeira coisa que você faz é pagar a dívida. Não, entrou gente, então a gente vai aproveitar para segurar o preço da gasolina. Que, convenhamos, ajuda muito as pessoas que têm carro, que precisam pagar gasolina, etc, etc. Mas não são exatamente os mais pobres, né? Exatamente. Um governo que se diz popular, mas ao mesmo tempo ele vai subsidiar consumo de gasolina. Alguma coisa está errada nisso. E a gente sempre ouviu falar que no Brasil, assim, os ricos são muito ricos e os pobres são muito mais pobres. Eles não estão, pelo menos o que os dados dizem, do ponto de vista de distribuição de renda, é que ela não tem se alterado muito. Ela melhorou durante algum tempo, quer dizer, ficou menos desigual. Mas aquela classe média, ela está se derretendo para os lados. Não sei se a gente tem evidência para afirmar. Pelo menos é a impressão, que não são dados. Todo mundo é classe média, né? Tem essa história. Que rico é sempre aquele que ganha, sei lá, R$100 a mais do que eu. Outro dia eu vi uma família de banqueiros, que nós da classe média, eu falei, como classe média, cara pálida? Vocês são extraordinariamente ricos, né? Eu tenho que reconhecer. Eu não vou me classificar como classe média, porque eu tenho uma noção muito bem de onde é que eu estou na distribuição de renda, e é lá em cima. Obviamente tem gente muito mais rica do que eu. Estou falando deste pessoal, né? Não é média, porque estamos falando 10% mais ricos, eles talvez estejam ficando para trás do 1% mais ricos. Mas esse pessoal na classe média, não. Está longe de ser classe média. Está muito longe de ser classe. Classe média é quem está ali no meio da distribuição. O meio da distribuição no Brasil é gente que tem uma renda de trabalho na casa de R$1.800, R$2.000 por mês. Isso é o que a gente chama de mediana, o que está exatamente no meio da distribuição. Né? Eu diria até que para esse pessoal a coisa pode ter melhorado um pouco. Teve muita geração de empregos, são empregos, a grande maioria desses empregos é na casa de 1 a 2 salários mínimos, mas 1 a 2 salários mínimos está falando R$1.500, R$3.000 por mês. Esse pessoal acho que ficou melhor. E esse aqui que a gente seria a média mesmo, não o que a gente chama de uma maneira menos rigorosa de classe média. Classe média, o que a gente chama de classe média, a gente está falando, na verdade, é o topo de 10%, e esse talvez tenha ficado algo para trás, porque, enfim, aumento de uma série de custos, e eles são pessoas que pagam por escola, pagam por seguro-saúde, ocasionalmente pagam por segurança também, quer dizer, esses serviços públicos não são públicos, no caso, e eles subiram muito, e aí pega muito forte. Então, acho que esse pessoal está sofrendo. E a gente percebe isso, quer dizer, a tentativa, inclusive, do governo recente de promover aquele redução dos impostos para quem ganha até R$5.000 e para quem vai até 7.000. 5.000 você fica isento. Imposto de renda. R$5.000, você não está entre os mais pobres no Brasil. Você está ali bem para cima do 50%. A grande diferença é que o poder de compra diminuiu bastante, né? E você já não consegue fazer tanto quanto você fazia antes com os 5.000. E não, esse é o ponto. Quer dizer, a redução de impostos não se traduziu em aumento de popularidade. O governo está algo perplexo com isso, mas é o seguinte,
está dando com uma mão, está tirando com várias outras. E, Alexandre, ainda falando dos impactos, né? Quando a gente traz para cá, a gente sabe que quando as coisas acontecem, na verdade, uma montanha-russa, mas a gente está passando por impactos negativos, mas eles podem ser ali um impulsionador para alguma estratégia, né? Essa é a saída para os empresários que estão se sentindo impactados negativamente nesse momento, seja por questões geopolíticas, sejam realmente por questões de falta de organização, de planejamento. Aquela velha história, é um clichê, né? A crise também é uma oportunidade, né? E, enfim, alguns Enquanto uns segmentos, choram, né, outros vendem alguns lenços. choram, outros vendem lenço. Enfim, veja, o Brasil tem uma série de vantagens, a começar porque a gente virou, nos últimos anos, um exportador de petróleo de uma certa relevância. A nossa balança comercial de petróleo nos últimos 12 meses, né, foi superavitária em 40 bilhões, 41 bilhões de dólares, o que não é um negócio pequeno, entre 1,5% e 2% do PIB. Então, obviamente, traz benefícios ao país. Né? Então, a questão é o que você faz. A gente não ganhou na Mega Sena, a gente pegou ali, pelo menos não foi, a gente ganhou ali 4 números, 5 números, quer dizer, a gente ganhou um trocado razoável nessa história. Então era questão de você. Então, algumas pessoas vão aproveitar isso, outras pessoas vão preferir gastar tudo. No caso, a gente está falando do governo, ele prefere gastar tudo aquilo. E acredita que nesse ano político as coisas tendam a piorar nesse momento? De que forma o empresário, já que a gente está falando diretamente para o nosso público de empresariado, ele pode realmente se preparar, se planejar diante de tudo isso? Tudo bem que não tem como se planejar para o que vai acontecer, né? Mas assim, de se preparar para Tem que se alguma... preparar. Quer dizer, assim, agora o quadro político ficou ainda mais conturbado. Né? Então, São muitas são incertezas, muitas né? incertezas e a gente é um cenário em larga medida binário, né? Ou a gente vai por um caminho ou vai por outro, e vamos falar, a gente não tem condição de saber qual caminho que a gente vai. Então, nesse sentido que você falou, absolutamente não tem como planejar. Pode ser 1 ou 0, se eu não posso me planejar, porque eu me planejei para 1, deu 0, me ferrei, e vice-versa. O que você tem que fazer é manter uma certa flexibilidade nessa história toda. Né? E flexibilidade, dependendo de como essa coisa evoluir, eu vou ter possibilidade de adaptar a minha estratégia para um lado ou para o outro. Então, o que você precisa ter é flexibilidade. O que quer dizer flexibilidade? É basicamente dizer o seguinte, olha, não faça grandes investimentos agora, não tome dívida. Não é o Né? momento. Não é o momento, é o momento de você estar num compasso de espera. Obviamente, se todo mundo está num compasso de espera, isso não é super positivo para a economia do país, porque todo mundo vai parar investimento. Mas fazer o quê? Em cenários de incerteza, é Não dá para exatamente tirar o no que... escuro, né? Não, tirar no escuro é uma loucura. Então, não, você pode ter... não, eu estava apostando nesse cenário e deu esse cenário. Parabéns para você. Depois que aconteceu, maravilha. Você tem que pensar, e se tivesse dado outro cenário? Você estava preparado? Não. Então, o meu ponto é, não atire no escuro. Espera ter o mínimo de claridade. Entenda o cenário, entenda o porvir de alguma forma. E conforme a coisa for evoluindo, você vai tomar sua decisão. Mas acho que não é um clima que dê para fazer uma decisão irreversível a essa altura, porque muita coisa pode acontecer. Muita água ainda vai rolar, né? Alexandre está aqui por conta do Innovation Day, né, que é um evento diretamente a empresários, né, trazido realmente pela Federação do Comércio para os empresários. Qual a importância desse tipo de evento para tratar desses assuntos, né, além de fazer bastante network, mas trazer de fato quem entende de macroeconomia para adaptar ali no seu negócio, ver se está andando da forma certa, se está se planejando, se está esperando no momento certo também. Olha, eu vou falar, eu sou um macroeconomista, mas acho que o mais relevante nessa história toda não é o cenário macroeconômico. Quero entender que ajude em alguma medida, mas acho que o mais relevante é a possibilidade de troca de informações e experiências das pessoas que fazem parte
desse ecossistema. Quer dizer, aí você vai conhecer práticas que deram certo, práticas que não deram certo, e a verdade é a seguinte, esse tipo de coisa é praticamente de graça, no seguinte sentido: se você teve uma ideia correta, outra pessoa pode ter essa ideia correta e não tem nenhum problema com, quer dizer, pode aproveitar da sua ideia correta, né, sem que isso reduza o seu uso dessa ideia. Ideias são exatamente coisas que podem ser compartilhadas por várias ideias, conhecimento, podem ser compartilhadas por várias pessoas. Então, quanto mais a gente consegue colocar pessoas nesse círculo que possam compartilhar esse tipo de coisa, tanto melhor isso se traduz em termos de ambiente de negócio, crescimento de produtividade, entendimento de oportunidades. Quer dizer, eu acho como iniciativa fundamental, né? Enfim, quiserem continuar chamando macroeconomista, eu estou sempre à disposição, não E até tenho para se problema entender, algum. né? O ideal, porque você se entende no meio de tudo isso que está acontecendo, né? Você se coloca. Antes a gente sabia do que estava acontecendo pelos telejornais, com um certo delay Né? do que estava acontecendo. Hoje você já sabe em tempo real. E eu acho que isso também impacta mais rapidamente as coisas, né, Alexandre? Não, acho que, enfim, o custo de difusão de informação caiu muito. Obviamente, você precisa diferenciar o que é ruído de E o que de fato é informação. informação correta e verdadeira. Então, tem gente, eu espero estar do lado das pessoas que fazem o trabalho de separar o que é informação do que é ruído. Mas esse tipo de evento é claramente um filtro, acho que nesse sentido, de trazer informação e não ruído. E eu agradeço a sua presença, bate-papo rapidinho, mas já deu aí para ver um pouquinho do que Alexandre trouxe hoje para esses empresários. Alexandre, muito obrigada. Espero vê-lo outras vezes aqui. Contem comigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. O sol vai estar aqui, o camarão também, tá bom? Opa! E se você quer seguir acompanhando debates como esse, não deixe de ouvir o Conexão Fé Comércio no Spotify, pela Jovem Pan News Natal e acessar também o canal da Fé Comércio RN no YouTube. E eu te espero no próximo episódio.